Olá, meu nome é Jefferson e esse é o meu canal Marido Segundo o Coração de Deus. Calma, não vai ser um canal cansativo, onde eu vou trazer, sei lá, um monte de teorias. Não. Eu quero conversar com você apenas sobre minha experiência como marido. Porque sim, eu tenho apenas 2 anos e 9 meses como marido. E eu posso dizer para você que eu tenho aprendido muito, né? A gente não nasce sabendo. E ser marido requer uma busca, uma entrega e principalmente uma confiança depositada em Deus. Então eu vou trazer para vocês em 10 vídeos, onde eu vou destacar alguns temas sobre como você ser um marido segundo o coração de Deus. Não necessariamente como você ser o marido, mas eu vou trazer para você experiências próprias de como eu agi diante de algumas situações em que eu não estava preparado. Eu casei e não fiz nenhum tipo de preparação, né? A minha preparação foi basicamente a experiência dos meus pais, né? E pelo fato também de eu ser cristão e todo esse propósito que a gente tem no nosso coração de servir a Deus com integridade, com amor, eu tenho tentado trazer para o meu casamento. E aí eu quero trazer para vocês em 10 temas, assuntos relacionados a essa questão. E hoje nós vamos falar do primeiro tema, que é quando Deus começou a mudar o meu coração, né? Quando que o Senhor começou a mudar o meu coração? Salmo 51:10 diz o seguinte: a mudança verdadeira começa no interior. A mudança verdadeira começa no interior e não no comportamento externo. Então não é externamente necessariamente que a mudança começa a se manifestar dentro de um casamento. Para ser bem sincero, eu nunca acreditei que eu pudesse realmente ser feliz por intermédio de um casamento, né? Para mim, a ideia de estar sempre com a mesma pessoa, eu talvez, às vezes, os relacionamentos que eu tive, eu não acreditava que um dia eu poderia ser feliz dessa forma. Eu sempre tinha como uma luz a vida dos meus pais, o casamento dos meus pais. Meus pais, eles foram casados por 60 anos, né? Na verdade, quando eles morreram, no ano em que eles morreram, eles iriam completar 60 anos de casados, né? Eles tinham 59 anos e pouquinho. Então, naquele ano ali, meus pais faleceram em 2021, em março de 2021. Eles estariam completando 60 anos de casados. Então, assim, durante todo esse processo que eu pude acompanhar com eles, eu vi que realmente é uma entrega, né? É uma entrega àquela pessoa que é totalmente diferente de você, que tem costumes diferentes de você, que não pensa igual a você, né? Então, às vezes, assim, eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que não, eu acho que casamento não é para mim. Mas o Senhor provou que sim, era, e que Ele tinha um grande projeto na minha vida, né? Então eu me casei em fevereiro de 2023, né, com a Thalita. Muitos de vocês conhecem ela. Nos casamos e nós já temos hoje 2 anos e 9 meses de casados. E eu posso dizer para vocês que são 2 anos e 9 meses de casados muito felizes. Passamos por processos, né? O casamento, ele não é uma felicidade constante, todo dia você está lá sorridente, mostrando os dentes, tudo. Existem os altos e baixos, mas o Senhor nos sustenta e nos dá sabedoria, né? Para que a gente possa saber lidar com as diversas situações que o casamento vai nos apresentando. O primeiro tópico que eu queria falar com vocês é reconhecer que eu precisava de transformação. Sim, eu precisava de uma grande transformação na minha vida. Como eu falei com vocês, eu não acreditava
que eu poderia achar felicidade no casamento. Então eu precisava que Deus realmente transformasse o meu interior para que eu pudesse realmente acreditar e confiar, né, que um dia eu poderia ser feliz, né? Minha esposa, muitos sabem, mas para você que não sabe, nós estudamos juntos na 8ª série, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que na escola a gente não éramos assim tão amigos, né? A gente tinha as nossas rixas e tudo mais. E ela fala, inclusive ela guardou uma mágoa muito grande do Mickey Paper que eu estraguei dela. Mas assim, a gente não éramos amigos assim para valer. Éramos amigos, mas, né? E eu sei que estudamos juntos. E eu lembro que um dia lá no pátio da escola, a gente brincando lá, pegando um pé um do outro, o nosso professor de matemática virou pra gente e falou assim: um dia vocês vão casar. Vocês ainda vão casar? Eu lembro que ela falou: Deus me livre de casar com essa peste. Aí eu falei: meu Deus, misericórdia. E aí os anos passaram, né? A gente seguiu caminhos totalmente diferentes. Ela foi pro ramo da saúde, eu fui pro ramo do direito. E aí depois de alguns anos, nós nos encontramos novamente. E aí foi num processo difícil, foi quando eu perdi os meus pais, em razão da pandemia. A Thalita chegou, né, novamente na minha vida, mas de uma forma totalmente diferente, né? E eu falo que todas as coisas acontecem na nossa vida segundo a vontade do Senhor e no tempo de Deus. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no momento que Deus quer que as coisas se realizem, se concretizem na nossa vida, é que realmente vai acontecer. E eu sei que ela chegou de uma forma na minha vida, naquele momento que eu estava passando, e alguma coisa eu senti que estava acontecendo comigo. Não sabia, não conseguia entender, né? Já existia, né, algumas tentativas da gente começar a namorar por parte dela. Ela ainda fala que eu fui muito difícil, muito complicado. E eu não queria, porque para mim eu via a gente realmente como amigos. A gente não tinha, né, para mim eu não achava que a gente dava certo, né? A gente era muito diferente, enfim. E depois de algumas tentativas, né, eu lembro que eu orando ao Senhor, eu pedi que Deus realmente trouxesse algo no meu coração que me fizesse sentir paz, né, com relação a uma decisão que eu queria tomar, né, e a decisão era tentar namorar, tentar começar esse namoro, mas considerando todo o tempo que já passou, eu não tinha mais tempo para ficar só vendo o que ia dar, né? Porque nós, como cristãos, a gente sempre namora pensando em que vai dar certo, que a gente vai namorar, que a gente vai casar e tudo mais. Então a gente não fica, né? Como às vezes as pessoas, muitos falam por aí, né? A gente namora, tenta namorar, não dá certo, termina. Mas o propósito é sempre o casamento. Mas naquela altura, né, da minha vida, da vida dela, eu não queria mais perder tempo. Então eu lembro que eu orei ao Senhor e pedi que Ele trouxesse paz para mim, no meu coração, dessas decisões que eu queria tomar. E eu lembro que quando eu cheguei para ela e pedi para que nós pudéssemos realmente tentar namorar e ver o que poderia dar, né? Eu sei que eu voltei para casa com uma paz muito grande no meu coração e uma certeza de que eu realmente estava tomando ali uma decisão certa, né? Uma decisão acertada. E a partir daquele momento eu percebi que existia algo dentro de mim que eu não tinha ideia, que eu não tinha conhecimento, né? De que eu ainda poderia amar, de que eu ainda poderia ser feliz, que eu ainda poderia me dar a possibilidade de ser feliz.
segundo tópico diz assim: deixar Deus revelar as áreas escondidas. Às vezes a gente tenta esconder nossos desejos, nossos propósitos, e às vezes o Senhor quer revelar algo, quer trazer algo, né, para as nossas vidas, e a gente tente, talvez por experiências ruins, né, em outros relacionamentos, a gente tende a achar que nesse relacionamento também vai ser a mesma coisa, eu vou me entristecer, vai ser tudo da mesma forma como foi das outras vezes, e às vezes não é, né? O Senhor, ele quer nos revelar algo, né, da parte dele mesmo, do Espírito Santo, para as nossas vidas, para que realmente a gente possa usufruir do que ele tem de melhor para nós, né? E eu sei que a partir daquele momento que eu tomei a decisão de tentar esse namoro, foi uma decisão, sabe, que eu falei: por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não decidi isso antes? Né? E aí nós começamos a namorar, né? A gente, como eu falei para vocês, nós éramos amigos, então assim, sempre fluía as nossas conversas, nossas brincadeiras, e eu me sentia muito bem, me sentia muito em paz estando ao lado dela, na casa dela. Eu fui recebido pela minha sogra, né? Como filho. Eu lembro do dia que a minha sogra virou para mim e falou assim: olha, a partir de hoje eu estou te adotando como um filho, né? Aquilo ali foi de grande importância para mim, sabe? Porque eu perdi os meus pais, como eu havia falado para vocês, na pandemia, perdi meus dois pais, então assim, eu perdi o meu alicerce, né? Era como se eu estivesse perdendo a existência mesmo da minha vida. Mas o Senhor provou que Ele tinha algo muito especial para ser realizado na minha vida, e que talvez eu não queria, né? Por não acreditar que fosse possível isso, e que hoje eu vejo que por que eu já não, sabe, por que eu não orei ao Senhor e não me permiti viver isso antes, né? Mas, como eu falei, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E o terceiro tópico diz assim: submeter meu coração ao processo do Espírito Santo, que foi o que eu fiz. Eu lembro que eu cheguei do meu quarto naquele dia em que eu pedi a mão dela para namorar, e realmente orei ao Senhor, coloquei o meu coração nas mãos do Senhor e falei: Senhor, eu tomei essa decisão e é uma decisão acertada. Eu realmente quero isso para a minha vida, né? Não é brincadeira, é algo realmente real. E eu sei que nós namoramos pouco tempo, e logo nós nos casamos em 18 de fevereiro de 2023. O nosso casamento foi algo maravilhoso, foi realmente todas as coisas que nós vivemos naquele dia, foi algo muito precioso, muito, sabe, passou muito rápido, né? Passou muito rápido, porque são tantas coisas, a gente correu para cima e para baixo para resolver tantas coisas, e quando foi no dia, acabou. Mas assim, foi algo maravilhoso que nós vivemos ali naquela noite, dia 18 de fevereiro de 2023, em que eu realmente decidi dizer sim pelo resto da minha vida para a Thalita, né? De viver ao lado dela, estar ao lado dela, enquanto o Senhor concedesse fôlego de vida em mim, né? Foi uma decisão bastante acertada, sabe? Naquele dia eu percebi, eu falei: Senhor, eu poderia ter tomado essa decisão antes, talvez, não sei, mas foi algo muito importante, muito precioso, muito, muito valoroso para mim, sabe? Estar ali naquele altar diante de tantas pessoas e poder declarar o meu amor a uma pessoa, e saber que eu estaria ao lado dessa pessoa pelo resto da minha vida, e que isso me trazia paz e alegria, sabe? E é o que eu posso dizer para vocês, né?
até hoje. Como eu falei, nós já completamos 2 anos e 9 meses de casados. São 2 anos de muita experiência, de muito aprendizado, né? A gente é diferente um do outro, né? Nós não somos iguais, temos as nossas diferenças, mas é como isso que nós falamos. O Senhor, ele vai transformando o nosso coração, ele vai mudando o nosso pensar, mudando a nossa forma de agir e realmente preparando o nosso coração para que a gente realmente se torne, no meu caso, um marido, né? Segundo a vontade dele, para que eu possa conduzir esse matrimônio, para que eu possa conduzir esse casamento. E eu sempre penso do meu pai, sabe, a maneira como meu pai agiu no casamento, como ele tratou a minha mãe, como ele cuidou da minha mãe, como ele amou a minha mãe, como ele me amou, né? Eu sempre quero ter isso como experiência para mim, entendeu? Realmente eu sou muito grato e feliz por poder dizer que eu quero ser o pai que eu tive para quando tiver meus filhos. Eu quero ser o esposo que meu pai foi para minha mãe, eu quero ser o esposo para minha esposa. Porque realmente eu posso dizer que meu pai foi um grande homem, né? Chega até a me emocionar dizendo isso. Foi um grande homem, fiel em todo o tempo, amando a minha mãe, amando a mim, né? E é isso que o Senhor quer, né, para o casamento, né? Um amor verdadeiro, um amor real. A gente não está preparado, a gente não faz uma faculdade para saber como lidar diante das situações. O Senhor é que vai nos moldando e a gente vai buscando essa sabedoria nele, né? E só para encerrar, Ezequiel 36:26 diz assim: Deus troca o coração endurecido por um coração moldável, né? Talvez você já veio diante de tantos relacionamentos e talvez ainda não conseguiu chegar no relacionamento ao qual você, enfim, conquistou uma paz, uma alegria, sabe? Porque é o que eu sinto: paz, alegria, tranquilidade, entendeu? Confiança, né? Mas tenha certeza de que o Senhor pode fazer isso, Ele pode moldar o seu coração, Ele pode transformar esse coração endurecido em um coração que é moldável, né? Onde Ele pode tocar, transformar e fazer com que você se sinta um homem realizado, né? Confiante, temente ao Senhor e feliz no matrimônio, no casamento, né? E uma dica que eu digo para você, para a gente encerrar esse vídeo, esse primeiro vídeo, reserve 5 minutos do seu dia para falar com Deus, para você poder dizer assim: mostra-me, Pai, o que precisa ser mudado em mim, o que precisa ser transformado em mim. Eu estou num relacionamento e parece que as coisas não estão fluindo. E talvez a nossa tendência é querer que o outro mude, querer que o outro se transforme, querer que o outro faça todas as coisas, mas às vezes a transformação ela precisa vir de nós mesmos, né? Uma transformação interior para o nosso exterior, né? Não adianta só uma transformação externa, a transformação ela precisa ser interna, porque aí sim é realmente uma transformação verdadeira. Amém? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, compartilha e eu aguardo você no próximo vídeo. Como eu falei, não vão ser vídeos cansativos, né? Buscando teorias nem nada. O meu propósito aqui é apenas falar um pouco de mim mesmo, da minha experiência de vida como marido e como o Senhor tem me transformado diante dessa situação nova que eu tenho vivido, ok? Aguardo vocês. Até a próxima. Um grande abraço.